Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 22 de maio, agora na Espanha, 22 horas e 14 minutos, no Brasil, 17h14 da tarde, no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A gente está desenhando literalmente com os candles compradores aqui no Hacknest a aresta inferior dessa cunha. Vocês vejam que tá um reloginho, a gente está literalmente desenhando uma sequência incrível de fundos ascendentes, então a gente vai ficar pipocando entre a máxima em 27.090. Hoje a gente chegou a fazer a máxima em 27.099, exatamente no patamar que eu prognostiquei. A gente vai ficar pipocando entre 27.090 e esse patamar atual, até que isso aqui resolva explodir de forma ascendente. Agora eu vou pular para o gráfico diário. Vocês vejam, deixa eu botar aqui na BTC no diário. Vocês vejam que a gente segue dando vigência a uma cunha triangular também no diário. Os fundos estão ascendentes. Deixa eu despoluir aqui, ó. Os fundos estão ascendentes, os topos descendentes. A gente está se encaminhando para o bico de uma figura triangular. No 6 horas, a nossa cunha triangular está muitíssimo mais clara. A gente, obviamente, vai ficar perdendo cada vez mais amplitude movimentacional. Ela vai desenhar aquela reguinha e vai acabar explodindo para cima ou para baixo, provavelmente para cima. Deixa eu botar agora no intraday. A BTC no intraday ficou violenta. A gente, depois da virada da VWAP de domingo para segunda, a gente beijou aqui, fez um fundo duplo na lower, depois buscou a upper e aí deu bons trades, batia na VWAP, voltava para upper, batia na VWAP, voltava para a primeira upper e agora segue acumulando. Hoje todos os sinais na sala de sinais no Copy Trade fecharam no lucro, no gain, né, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, hoje 22 de maio é o Bitcoin Pizza Day. A comunidade comemora o aniversário da primeira transação real conhecida valendo-se de BTC. Enfim, aconteceu com esse Bitcoin Pizza Day, foi uma venda que ocorreu em 22 de maio de 2010. Laszlo Hanieks fez a primeira compra documentada de um bem, no caso uma pizza pepperoni, em troca de BTC. A transação custou 10 mil bitcoins, num valor de $41 na época. Hoje seria um valor bizarro de 20 e tantos milhões de dólares, mas enfim, naquela época custou 200 e agora a BTC está valendo 20, seria 268 milhões de dólares essa mesma transação hoje. E a SEC das Filipinas diz que a Gemini Derivativos é um produto de valores imobiliário não registrado. É o novo normal. Agora cada jurisdição está tratando de regulamentar a sua maneira, já que o marco legal legislativo do mundo cripto, a partir da maior jurisdição do mundo, que é a americana, não é aprovado. Então cada jurisdição vai regulamentando de uma maneira. E a grande pergunta que muitos usuários de interfaces de inteligência artificial se fazem é: a inteligência artificial já pode prever o preço de ativos como criptomoedas ou qualquer ativo volátil como ações? Enfim, muitos analistas dizem que ainda é muito cedo. Alguns traders preferem ainda calcular os seus prognósticos usando análise gráfica, análise técnica. A inteligência artificial nessa seara da tentativa de prever e prognosticar o preço de ativos em mercados de renda variável ainda não está eficiente, mas a gente está só na primeira geração dessas interfaces de inteligência artificial. Provavelmente, a partir da segunda, terceira geração, isso vai ficar cada vez mais sofisticado. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o presidente da Câmara Federal norte-americana, McCarthy, diz que o acordo para o aumento do teto do endividamento deve acontecer esta semana, a fim de evitar a inadimplência. O grande imbróglio entre os democratas da Casa Branca e os republicanos que controlam a Câmara Federal era a maneira com a qual eles querem alcançar um superávit ou diminuir o déficit. Os democratas insistem no aumento de impostos.
os republicanos dizem que é preciso cortar despesas. Enfim, agora parece que eles chegaram num consenso. Para a BTC é muito bom que esse teto do endividamento aumente, porque vem uma mega rodada de impressão de dinheiro num futuro muito próximo. Isso é bom para a BTC, aumenta o M2, o Money Measure. E a Meta Facebook foi multada em 1,3 bilhão de dólares por transferências de dados de forma ilegal para os Estados Unidos. É a maior multa aplicada pela União Europeia por uso indevido de informações privadas. Isso aumenta a pressão para que Washington formule um acordo e altere as regras de privacidade, permitindo que corporações americanas compartilhem os dados obtidos através da base de usuário em outras jurisdições. E a cidade de Bakhmut se foi praticamente. Imagens de drones feitas pelo New York Times capturaram prédios queimados, escolas destruídas, não há mais hospitais, crateras. Enfim, o comando militar ucraniano reconhece que há apenas um pequeno contingente de tropas ainda tentando defender Bakhmut, mas a batalha está perdida. A cidade agora está sob domínio russo, que está usando a periferia da cidade e as artérias de acesso rodoviárias para poder iniciar novas incursões. Uma batalha perdida não significa que a guerra eventualmente esteja perdida. Enfim, gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, a BTC segue acumulando aqui no bico de uma figura triangular. Na minha leitura, o acordo para o aumento do teto do endividamento vai ocasionar esse pump da BTC, que vai fazer ela romper 31 mil dólares e buscar os nossos 36 mil, que seria o target da nossa onda 5. No semanal, essa configuração está muito mais clara. O candle que se formou nessa semana, que passou, que terminou no domingo, ficou com um fundo fortemente ascendente em relação ao candle semanal da semana retrasada. E o candle dessa semana já vai formando um fundo ascendente em relação ao dessa última semana que terminou no domingo. Então isso aqui claramente está se desdobrando numa cunha que provavelmente vai explodir até 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.